Bom dia, sexto ano! E aí, como estão? Tudo bem? A prof está bem, graças a Deus, e estamos aqui para dar início ao segundo bimestre, certo? Hoje temos aula de língua portuguesa, né? Vocês vão seguir o horário de terça-feira e nós teremos início com a apostila do segundo bimestre de língua portuguesa. O que a prof quer conversar com vocês é que vocês procurem fazer e assistir às aulas diariamente. Então, terça-feira, vocês vão lá no horário de vocês e olhem as aulas que vocês terão na terça-feira. Essas são as aulas que estarão disponíveis para você nesse dia. Quarta-feira, as aulas de quarta-feira e assim por diante, tá? Então, nós estaremos nos vendo diariamente, né? Porque nós temos aulas todos os dias. Se não é de inglês, é de língua portuguesa, certo? As aulas, elas não são de 50 minutos, tá? O prof vai tentar fazer o máximo para a aula não demorar tanto, para não ficar tão cansativa para vocês, mas é preciso que vocês tenham essa consciência de fazer as aulas diariamente, para não acumular vídeo, para não acumular tarefa, certo? Por quê? Porque agora nós estaríamos em aula, né? Se nós não estivéssemos passando por esse processo de pandemia, vocês estariam na escola, esse horário, fazendo as aulas normalmente. Então, nós vamos tentar ao máximo, fazer o máximo possível aqui com vocês e alguma coisa, obviamente, vai ficar para a tarefa, como normalmente ficaria se nós estivéssemos assistindo aulas presenciais, tá bom? A prof vai estar sempre à disposição para tirar dúvida, para perguntar. Então, esse horário que vocês estão assistindo a aula, a prof vai estar à disposição para vocês perguntarem, tá? Então, vocês podem estar mandando perguntas no privado, que a gente vai estar à disposição para tirar essas dúvidas, tá bom? Então, eu quero que vocês peguem a apostila, tá? Do segundo bimestre, língua portuguesa. Nós vamos iniciar com a unidade 4, tá? Então, vocês vão abrir nessa página aqui, tá? Bonitinha, tá? E nós vamos falar nessa unidade sobre HQs. O que são HQs? Histórias em quadrinhos, né? Quem aqui gosta de ler histórias em quadrinhos? Eu gosto. Eu acho muito divertido ler histórias em quadrinhos. Eu acho que vocês também, né? Que histórias em quadrinho vocês conhecem, vocês já leram ou que vocês gostam de ler? A prof vai citar algumas aqui para vocês ajudar a lembrar, ajudar a memória de vocês, né? Nós temos aqui a Turma da Mônica Jovem, nós temos Tintin, nós temos a Marvel, né? Com os heróis, Disque Comics, animes, mangás. Nós temos as HQs da Disney, né? Com os personagens aí do Pateta, do Pato Donald, do Tio Patinhas, do Mickey. Então, são inúmeras as variedades de HQs que nós temos, certo? E nesse momento, a gente vai estar trabalhando com esse gênero textual HQ, tá? Ou seja, histórias em quadrinhos, tá bom? Nessa imagem que vocês têm aqui na capa, nós temos uma obra importante da literatura mundial, né? O que você sabe sobre essa obra? Vocês já ouviram falar sobre Dom Quixote de la Mancha? Já? Então, essa é uma obra muito famosa, muito conhecida mundialmente, mas ela foi feita uma adaptação pelo Caco Galhardo, né, que é o escritor aqui dessa revista em quadrinhos, sobre essa história tão famosa, né, que ela é um romance e foi adaptada para quadrinho, para história em quadrinhos, certo? Lá no canto esquerdo, embaixo da capa dessa HQ, tem uma indicação que diz assim: série clássicos em HQ. Então,
O que que essa indicação informa o leitor sobre essa história a ser lida? O que ela informa o leitor sobre essa história? Que ele é um clássico, né? Que essa história, ela é um clássico mundial, mas que foi adaptada a esse formato que é a história em quadrinhos, né? Então, o que diferencia um romance, né, um livro normal, de uma história em quadrinhos? A gente percebe que na história em quadrinhos, a gente não tem só o texto verbal, né? A gente tem o texto visual, certo? Então, a gente tem dois tipos de textos dentro da história em quadrinhos, que é o texto verbal, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que são as imagens, né? Então, isso diferencia bastante esses dois gêneros aí, tá? Muitas obras literárias, elas são adaptadas para outras linguagens, né? Como HQs, por exemplo, e ainda outras para o cinema. Vocês sabem ou já assistiram algum filme que foi adaptado de um livro, por exemplo? Vocês lembram de algum? Por exemplo, a prof pode citar Harry Potter, né? O Harry Potter era um livro e foi adaptado para o cinema. Os filmes da Marvel, dos super-heróis, né? Eram revistas em quadrinhos e foram adaptados para o cinema. Já assistiram? E aí, você gostou mais de qual forma, né? De qual linguagem? A linguagem escrita da história, do livro ou do filme? Né? São linguagens diferentes, né? Então, muitas vezes, quem lê o livro e assiste ao filme, achou que o filme ficou faltando muita coisa, ou, não, achei o filme mais interessante, é mais dinâmico. Então, agrada diferentes públicos, né? Então, tem aqueles que preferem a obra original e outros preferem as adaptações, né? Então, como muitas dessas obras são adaptadas a outras linguagens, como HQs e cinema, ou as histórias são recontadas de forma resumida para o público infantil ou infanto-juvenil. E a pergunta é se você já assistiu, realmente o que você achou, né? O que você achou sobre essas histórias? Você preferiu o filme ou você preferiu o livro? E aí, o que você me falaria? Né? Olha só. Então, aqui no painel de leitura, nós vamos dar início ao nosso estudo, a história em quadrinhos, tá? Dessa adaptação de Dom Quixote, tá? A versão original desse Dom Quixote é do espanhol Miguel de Cervantes, certo? Ele já é falecido, ele é da época de 1547, né? Faleceu em 1616, então é uma época bem antiga, certo? Mas ele é um nome muito importante dentro da literatura ocidental. Ele foi poeta, ele foi dramaturgo e ele é o autor de Dom Quixote de La Mancha, né? Considerado o primeiro romance moderno. Então, olha só, 1600, ele foi considerado o primeiro romance moderno, né? Olha só, ele foi publicado em 1605, tá? E essa obra, ela conta as aventuras de um fidalgo decadente. O que era um fidalgo? Lá em Portugal, lá na Espanha, perdão, fidalgo é aquela pessoa que tinha posses, né? Então, Dom Quixote, que acompanhado do escudeiro Sancho Panza, vive aventuras verdadeiras e imaginárias, certo? E o Caco Galhardo, ele é um cartunista e ele faz essa adaptação aí aos quadrinhos, que é o que a gente vai ver agora, tá bom?
Então diz assim, ó, então vamos acompanhar todos aqui na página 3, tá? A prof vai ler aqui e nós vamos ler aqui os quadrinhos, tá bom? Muitas são as histórias publicadas no formato de quadrinhos. Leia o trecho inicial da adaptação de Dom Quixote de La Mancha, um clássico da literatura. Então esse aqui é o início da história, não é o quadrinho todo, tá? Então diz assim, ó. Num lugarejo em La Mancha, não há muito tempo, viveu um fidalgo desses com lança pendurada, adarga antiga, rolim magro e cão bom caçador. Cumpre então saber que esse fidalgo, nas horas de ócio, que eram as mais do ano, se dava a ler livros de cavalaria com tanto empenho e gosto que se esquecia de todas as suas outras obrigações. Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras que lendo passava as noites de claro em claro. Então vocês observem aqui nos 3 primeiros quadrinhos, né, que ele situa aonde é esse lugar, né, que fica na Espanha, e aqui nós temos a imagem do personagem principal, né, que é o Dom Quixote lendo muito. Então ele gostava muito de ler. Então aqui nós temos ele em primeiro plano, né, mais próximo, e aqui nós temos ele em segundo plano, mais longe já, ó, de noite em noite em claro. Quer dizer que ele passava noites e dias lendo. E os dias de sol a sol. E assim, de pouco dormir e muito ler, se lhe secaram os miolos, de modo que veio a perder o juízo. Encheu-se-lhe a fantasia de tudo aquilo que lia nos livros. Então, foi que lhe pareceu conveniente, tanto para o aumento de sua honra, quanto para o servimento de sua república, fazer-se cavaleiro andante e sair pelo mundo com suas armas e seu cavalo em busca de aventuras. Então, até aqui nesse momento, a gente não teve fala dos personagens, né? Todas essas falas que a gente viu aqui foram de um narrador, né? Então, mais uma característica desse gênero textual, né? Ele é uma narrativa, certo? Porque ele contém um narrador, nesse caso que o narrador, ele não faz parte da história, certo? Ele está simplesmente contando o que acontece com o Dom Quixote. Virando a página, nós temos aqui 4 imagens, tá? Que nós não temos a linguagem verbal, né? Mas ele deixa de ser um texto? Não, ele não deixa de ser um texto. Nesse momento aqui, nós temos um texto não verbal. A gente consegue visualizar e fazer uma leitura sobre o que está acontecendo, certo? Então, observem bem as imagens, né? E aqui, chegando na fala do Dom Quixote. Teu nome será Rocinante, e o meu, Dom Quixote. E vendo que nada mais lhe faltava senão buscar uma dama para a qual se enamorar, lembrou-se de Aldonza Lorenzo, uma lavradora de quem ele andava enamorado há algum tempo, procurando um nome que não destoasse muito do seu e que soasse ao de princesa, veio a chamá-la Dulcinea del Toboso, por ser ela natural del Toboso. Então lá tinha esse costume. Então você é de tal lugar, você morava em algum lugar, então por isso que ele é de La Mancha. Por quê? Porque a cidade onde ele morava se chamava La Mancha. Então Dom Quixote de La Mancha. A Dulcinea é del Toboso, porque a cidade onde ela morava era El Toboso. Certo? Nome, ao seu parecer, músico, peregrino e significativo, como todos os outros que a si e as suas coisas tinha dado.
Tomado então tais providências, não quis ele aguardar mais tempo para levar a efeito o seu pensamento. Então, esse trecho aqui, ele narra o início, né, da história de Dom Quixote, certo? E essa parte toda que está em pretinho aqui com as letras em branco, são as falas do narrador, certo? E as falas do personagem, elas têm essa característica aqui, né? Em uma história em quadrinhos, ela tem essas características aqui, certo? E por nós termos uma linguagem não verbal, algumas coisas, né? Algumas imagens vão representar espanto, vão representar dor, vão representar medo, vão representar alegria, e isso tudo a gente vai estar aprendendo nessa unidade, tá bom? Então já falamos sobre o escritor desse texto, né? A sua adaptação, e demos início à leitura nessa história. Então agora página 5, tá? Nós vamos começar aqui. Você leu o trecho inicial de uma adaptação para HQ de Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Nela, os quadrinhos revelam ao leitor os personagens, suas falas e ações, o tempo e o lugar da narrativa. Então, o importante é a gente entender que uma narrativa, ela tem que ter determinado quando aconteceu e onde aconteceu. Certo? Isso é uma característica principal de qualquer narrativa, o tempo e o lugar, certo? Vamos ler esse quadrinho aqui, onde fala especificamente sobre quadrinhos. No Brasil, as revistas de histórias em quadrinhos, HQs, também são chamadas de gibis, né? Vocês conhecem muito como gibis. A razão desse nome foi o surgimento, em 1939, de uma revista em quadrinhos chamada gibi, palavra que significava moleque. Ela se tornou tão popular que acabou emprestando seu nome a todas as revistas de histórias em quadrinhos que surgiram depois. Além da palavra gibi, existe o termo gibiteca. Gibiteca, que vem de biblioteca, porém seria uma biblioteca de gibis, que a gente pode ter lá na nossa casa, né? E aí se originou a palavra biblioteca também, tá? Questão 1. Quem é o personagem principal? Quem é o personagem principal dessa história em quadrinhos aqui? Dom Quixote. Então anotem aí, Dom Quixote. Como você chegou a essa conclusão? Por que é Dom Quixote? Porque ele tem o nome, né? O nome do título da obra é o nome do autor, do personagem principal. O próprio nome da obra já é o nome dele. Então, por essa razão, eu já consigo identificar que ele é o personagem principal, né? Então, vocês podem colocar aí Dom Quixote como a primeira resposta, pois o título da obra recebe o seu nome. Pois o título da obra recebe o seu nome. Ok? Vamos para a questão 2. Gente, quando vocês têm dificuldade para acompanhar, vocês pausam o vídeo, pegam a resposta e depois continuam, tá bom? Questão 2. Caco Galhardo, autor dessa adaptação, manteve palavras do romance original, as quais talvez você não conheça. Então, a gente observou ali na leitura que tem algumas palavras que não são tão comuns para a gente no nosso linguajar, né? Por quê? Porque ele quis manter palavras originais lá do texto de Miguel de Cervantes, certo? Por exemplo, como fidalgo, como adarga, como rocim, como ócio. Então, essas palavras, para vocês identificar o significado delas e ser mais rápido, vocês não precisam ir direto ao dicionário. Vão lá no Google, rapidinho, e procurem lá. Significado de fidalgo, sinônimo de fidalgo, de adarga, de rocim, de ócio.
E aí vamos ver o que vocês marcaram aqui, tá? Então eu aguardo vocês aqui, pausem o vídeo, façam essa busca, tá? E já voltem aqui pra gente conferir, tá bom? Pronto? Então, olha lá, o que é um fidalgo? É um nobre, né? Então, como eu falei lá, um nobre, alguém que possuía bens, né? Adarga é o escudo de couro dobrado de forma oval, né? Então, é aquele escudo de proteção. Rocim. Rocim é o cavalo, né? Um cavalo menor, de pequena estatura, um cavalinho magro, certo? É o rocim. E ócio é folga, né? Tipo, é quando você não tem nada para fazer, é folga, tá? Outros significados aqui para o sentido da palavra engolfar, na letra B. Engolfar, também pesquisem lá no Google, tá? Engolfar, quando fala lá no início, né, que ele fala aqui, ó, enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras. Como assim, né? Ele colocou a embarcação em golfo, ele encaminhou para o mar alto, penetrou, entranhou-se, ou ele estava absorvido por, mergulhado por? Então, é a alternativa 4, que é no sentido dele ter mergulhado na leitura, né? Ele está mergulhado, que passava noite em claro, noite e dia lendo, tá? Então, essa palavra engolfar é a questão 4. Ó, a prof vai abrir outro parênteses aqui para falar para vocês sobre esse QR Code aqui, ó, tá? Então, provavelmente vocês já têm o RA positivo baixado no celular de vocês, né? Cadê o RA? Tá? Que é a realidade aumentada positivo. Nessa realidade aumentada, vocês têm lá um leitor de QR Code, certo? Vocês fazem a leitura dos áudios de inglês e vocês também fazem a leitura dos QR Codes das demais apostilas, né? Dos demais conteúdos. Aqui é muito importante que vocês façam a leitura desse QR Code, porque ele vai falar justamente sobre algumas características dos quadrinhos, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas aí vocês já vão ficar a par do que do que são essas características, tá? Então vocês podem pausar o vídeo, abrir o QR Code, ver rapidinho, tá? E daí vocês retornem aqui pra gente continuar com a atividade 3, tá bom? Atividade 3. Releia o texto do 6º quadrinho. Então, vocês vão lá no 6º quadrinho. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esse aqui, ó. Tá? Esse aqui. Que diz assim: de modo que veio a perder o juízo. Qual é o significado aí de perder o juízo? O que vocês acham? Quando a pessoa perde o juízo, ela começa a agir sem razão, né? Ela não sabe mais o que ela está fazendo. É como se a pessoa tivesse ficado louca, certo? Ele ficou muitos dias e noites sem dormir, lendo aquelas histórias de cavalaria, até que ele perdeu o juízo, perdeu a razão, certo? Então, na letra A, vocês vão colocar o que? Significa enlouquecer, agir sem razão, tá? Essa é a resposta da letra A. Significa enlouquecer, vírgula, agir sem razão.
Letra B. A perda do juízo evidencia uma mudança no estado do personagem e tem causa e consequências diretas. Identifique-as. O que causou ele perder o juízo? Ficar noites e dias sem dormir, né? Então, vocês podem colocar isso na resposta. Ficar dias e noites sem dormir e ler muito. Então, ele ficou sem dormir, lendo aquelas histórias, né? Qual foi a consequência disso? Ele passou a fantasiar, a imaginar o que ele lia nos livros. Então, ele passou a viver aquilo que estava acontecendo nos livros. As histórias de cavaleiro, que ele era um cavaleiro, que ele precisava de um cavalo, que ele precisava de um escudo, que ele precisava de uma princesa, né? Então, ele enlouqueceu, ele perdeu o juízo e ele passou a fantasiar. Então, isso é na consequência. Passou a fantasiar, a imaginar o que lia nos livros, ok? Muito bem. Em uma HQ, questão 4, em uma HQ, tanto o texto não verbal quanto o verbal contém informações para a compreensão da narrativa. Leia esse quadrinho. Então, nós temos ali ao lado o quadrinho. Encheu-se-lhe a fantasia de tudo aquilo que lia nos livros. O que representa a imagem do dragão e da moça? Olha só, a prof vai falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre o que é o gênero novela de cavalaria. Novela de cavalaria é um gênero que ele fala tipicamente um texto lá da Idade Média, que ele envolvia o quê? Ele envolvia a figura de um cavaleiro, certo? Que ele devia realizar uma façanha muito perigosa, como salvar uma donzela que estava presa num castelo. Esse castelo era rodeado de muitos perigos, até mesmo de dragões. E esse cavaleiro tinha que ir lá resgatar essa princesa, certo? Outros textos também que traziam aventuras heróicas em nome da honra. Então, isso eram novelas de cavalaria. E dentro desse romance do Dom Quixote, trazia um pouco isso, né? Então, o que representa esse dragão com a princesa ali, né? Então, histórias com princesas em perigo, tá? Essa é a resposta da letra A. Histórias com princesas em perigo e dragões a serem enfrentados pelos cavaleiros, certo? Histórias com princesas em perigo e dragões a serem enfrentados pelos cavaleiros, ok? Muito bem. Depois a prof quer passar um desafio para vocês, mas agora ainda não, tá? Vamos lá para a página 6. Ver o que a gente consegue fazer aqui na página 6, para a gente encerrar, tá? A aula de hoje. Lembrando que hoje são 2 aulas de língua portuguesa, tá? Então, por isso, assim, que é um pouquinho mais demorado, porque a gente tem bastante coisa para fazer, tá? Então, eu quero tentar fazer o máximo com vocês aqui, para ficar menos, para vocês fazerem sozinhos, tá? Página 6, lá em cima. Toda narrativa se desenrola em determinado lugar e tempo. Há ainda um narrador responsável por contar os fatos, como a prof já mencionou. Toda narrativa tem um narrador. Às vezes ele faz parte da história, às vezes ele só conta a história, ele não está lá dentro da história, tá? Tendo em vista, responda as questões a seguir. Releia o primeiro quadrinho. Então, nós temos lá o primeiro quadrinho aqui ao lado, né, para vocês acompanharem. Num lugarejo em La Mancha, não há muito tempo, viveu um fidalgo desses com lança pendurada, adarga antiga, rosim magro e cão bom caçador. Onde se localiza essa história? Então, já no primeiro quadrinho, a gente já tem que contar
né? Esse narrador já precisa situar o leitor aonde acontece essa história. Em La Mancha, na Espanha. Então, anotem aí. Em La Mancha, na Espanha. Ok. Essa informação está no texto verbal ou no não verbal? Nos dois, né? Porque eles se complementam. Ele está dizendo no texto verbal e a imagem está ali para complementar. Então, vocês vão dizer que em ambos os textos a informação se complementa. Em ambos os textos a informação se complementa. Ok? Então, ele fala em La Mancha, em um lugarejo em La Mancha, e ali nós temos a imagem, né, da Espanha com o lugarejinho lá, La Mancha, né? Então, por isso que eles se complementam. Letra B. O texto verbal inserido nos quadros pretos em letras brancas apresenta o quê? O que a prof falou que é esse quadrinho preto com as letrinhas brancas? É a narração da história, certo? Narração da história. Qual é o ponto de vista da narração dessa história? O ponto de vista, gente, se refere assim, se ele está falando em primeira pessoa ou se ele está falando em terceira pessoa. Por exemplo, eu estou narrando aqui o que está acontecendo aqui na sala de aula. Olha, a diretora entrou na sala, conversou com os alunos e deu o recado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou narrando o que a diretora fez aqui na sala de aula com os alunos, certo? Agora, então eu não faço parte da história. A diretora entrou e falou com os alunos. Eu simplesmente estou observando, certo? Então, isso seria a terceira pessoa. Agora, se eu sou a diretora e falo assim, ó, eu entrei na sala e falei com os alunos. Primeira pessoa, né? Eu entrei na sala e falei com os alunos, certo? Então, esse é o ponto de vista da narração da história. Nesse caso aqui, ele está sendo um narrador em terceira pessoa, tá? Porque ele não faz parte da história. Então, ele não pode falar eu, porque ele não estava lá, tá? Então, à esquerda, vamos ler aqui ponto de vista do narrador ou foco narrativo, que diz assim: a narração em terceira pessoa é aquela em que o narrador é observador, ou seja, não participa dos fatos narrados. A narração em primeira pessoa é aquela em que o narrador participa da história, ou seja, é um dos personagens. Então, quando o narrador faz parte da história, ele usa a primeira pessoa, eu. Quando ele não faz parte da história, ele usa o quê? Ele, tá? Letra D. Qual é a expressão utilizada no primeiro quadrinho para indicar a época em que essa história acontece? Quem falou há muito tempo, acertou, tá? Tem o não também, né? Porque ele está dizendo não há muito tempo. Então, entre aspas, tá? Não há muito tempo. Letra E. A história se passa no mesmo momento em que é contada. A história se passa no mesmo momento em que é contada? O narrador está contando e está acontecendo? Não, né? As ações, então vocês vão responder não, vírgula. As ações são anteriores à narração. Ok? São anteriores à narração e pelos verbos estarem no passado. E pelos verbos estarem no passado. Então, aí vocês sempre pausem, voltem para pegar a resposta e depois continuem com o vídeo, tá? Questão 6, a gente vai falar sobre o enredo.
enredo. Em um texto narrativo, ocorrem mudanças com os personagens, as quais ficam evidentes nas ações deles, em que uma é causa e consequência da outra. Então, vocês viram que a gente viu lá no início. O que causou ele enlouquecer? Ele ficar lendo noites e noites sem dormir, né? Qual a consequência? Ele perdeu o juízo. As partes que compõem o enredo são a apresentação ou situação inicial, o conflito, elemento complicador que perturba a harmonia da situação inicial, e o clímax, que é o momento de maior tensão na história. Desfecho, que é o momento em que ocorre a resolução do conflito da história. Então, toda narrativa, ela tem esse enredo. Então, existe uma problemática que começa essa história, essa problemática vai se desenrolando ao longo da história, da narrativa, acontece o clímax, que é o momento ápice da história, e finaliza com o desfecho, né? Que é a solução, a resolução desse conflito, certo? Então, aqui na questão 6 diz assim: o enredo é formado por fatos interligados, em que um é consequência e causa do outro. No trecho lido, há duas partes da narrativa: a apresentação, também chamada de situação inicial, e início do conflito. Letra A. Marque quais quadrinhos correspondem à apresentação da história, ou seja, em que são identificados o local em que os fatos se desenrolam, o personagem em uma situação de harmonia, que ainda não houve conflito, e o tempo da história. Então, vocês vão voltar lá nos quadrinhos e vão ver se é do 1º ao 4º parágrafo, se é do 1º ao 9º, se é do 1º ao 6º ou se é do 1º ao 15º quadrinho, tá? Quais são os quadrinhos que falam sobre a apresentação da história, tá? Então, o local em que a história acontece, né? O personagem numa situação ainda tranquila, harmoniosa, e o tempo que essa história acontece. Quais são os quadrinhos que isso aparece? Acharam? Do 1º ao 4º, né? Do 1º ao 4º quadrinho, certo? Letra B. Enumere os fatos relacionados ao conflito. Então, aqui a gente vai enumerar de 1 a 3, tá? Qual que é o primeiro fato? 1. De tanto ler e dormir pouco, Dom Quixote enlouquece. Então, esse é o primeiro fato. 2. Dom Quixote decide tornar-se um cavaleiro, tal qual os cavaleiros das histórias lidas. Fato 3. Dom Quixote resolve viajar pelo mundo em busca de aventuras. Certo? Então, essa ficou a ordem. 1, 3 e 2, ok? Deixa a prof ver aqui. Olha só. Então, nós vamos parar por aqui, tá? Eu quero que vocês façam no caderno de atividades a página 5, tá? Exercício de 1 até o 4. Tá? No caderno de atividades, tá? Não é o produção textual, tá? O caderno de atividades, tá bom? Aí na próxima aula a gente corrige e dá sequência aqui na apostila, tá bom? Um beijo para vocês, façam a aulinha, não deixem para depois, até a próxima.